Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Para mim é sempre uma alegria e um privilégio muito grande estar aqui, podendo compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. É algo maravilhoso. Que Deus possa falar conosco e nos abençoar hoje ricamente. Abra comigo sem demora no Salmo de número 90. Salmo 90. Estou um pouco rouco, como vocês estão vendo, mas que Deus nos dê graça. Eu tinha pensado em um tema para essa noite, mas depois de um tempo de oração resolvi mudar. Então, para o pessoal que está fazendo a transmissão, para a equipe técnica, se quiser mudar aí, o tema da mensagem é a brevidade da vida. Então, o pessoal que colocou lá pureza sexual, se tiver condições de trocar, o tema é brevidade da vida. Vamos olhar o Salmo 90, verso 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, ou em outras traduções, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, nosso desejo é que haja o invadir da sua graça, gloriosa, abundante, sobre-humana, sobre todo esse salão, a transmissão, tomando mentes e corações cativos à sua palavra, e enchendo-nos de temor e tremor, diante daquele que é 3 vezes santo. Faz teu reino avançar, Senhor, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui, eu acredito que essa palavra é muito oportuna, e ela vai falar muito, de uma forma especial com você, essa noite. Você sabe que o mundo em que vivemos hoje, não é mais aquele mundo de 20, 30 ou 40 anos atrás. Estamos passando por mudanças muito rápidas e muito expressivas, de modo que essas mudanças estão nos cercando de tarefas, fazendo com que a nossa agenda se torne muito extensa e concorridíssima. Você pega um menino de 10, 12, 15 anos, a agenda dele já é vastíssima. E diante desse cenário que se tornou esse mundo, onde parece que o tempo ele não é suficiente para atender às nossas demandas, nós precisamos então saber fazer nossas escolhas. Precisamos então fazer o uso correto e adequado do nosso tempo, ou o uso adequado da nossa vida. Nesse sentido, esse texto de Salmo 90, e Paulo faz eco com ele, em Efésios 5, que diz: remindo os tempos, tanto um como o outro, nos ordena a fazer uso correto do tempo, ensina a contar nossos dias, ensina a usar nosso tempo. Vede como prudentemente andei, não como a nécios, mas como a sábios, remindo o tempo, diz Paulo, usando bem o tempo. Então aqui nós temos a primeira lição que o texto nos sugere. Ele nos dá uma ordem para fazer uso correto do nosso tempo. E vai até mais além, o texto sugere não só o tempo, mas também a nossa vida. Devemos, portanto, fazer o uso correto da nossa vida, utilizar bem as oportunidades, utilizar bem o tempo e a vida que nos foi dado.
Esta é a ideia do salmista e a ideia do apóstolo Paulo. Façam uso adequado do tempo que lhes é disponível e da vida que lhe foi dada. Agora, qual é a finalidade dessa ordem? Porque há dois textos recomendando-nos a fazer bom uso do tempo. O próprio salmista, no Salmo 90, traz a resposta, no verso 9 e 10, Salmo 90, 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui ele nos dá a resposta. Por que temos que fazer o uso adequado do tempo? Por causa da brevidade da nossa vida. Brevidade, qualidade do que é breve. O salmista diz que a nossa vida é passageira, pequena. É uma vida que passa como um vapor. Então, consciente da microvida que temos, ele nos concita a fazer uso adequado dela. Consciente da brevidade, da pequenez da nossa vida, ele nos concita a fazer o uso correto da vida e do nosso tempo. Matthew Henry, comentando sobre a finitude humana na queda de Adão, ele diz: Deus criou e formou Adão e Eva para que vivessem para sempre. Porém, num fatídico dia, o homem caiu. O pecado entrou em sua natureza. Iniciou-se então o amortecimento da sua existência humana. Assim, homem e mulher experimentariam o inevitável envelhecimento do corpo e posteriormente a morte biológica. Depois que o pecado entra, a vida do homem passa a ter uma validade e pequena e breve. E nós precisamos hoje, o meu desejo é que, por permissão do Espírito Santo, Deus venha iluminar nossa mente, conscientizar os homens, nós os cristãos, da nossa finitude e de quão breve é a nossa vida, e sabendo disso, usar ela adequadamente. Bom, eu tratei aqui em miúdos que a nossa vida é breve. Então, nós sabendo disso, nós devemos fazer o uso correto dela. Vamos abrir então em uma passagem dos Evangelhos, em uma parábola, onde nós vamos aprender a fazer o uso correto da vida. Está em Lucas capítulo 12, abra comigo lá. Lucas capítulo 12. O verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, o que tens preparado, para quem será? Até aí. Presta atenção, essa parábola aqui vai nos ajudar a fazer o uso adequado do nosso tempo, já que nós aprendemos que ele é curto e que a nossa vida é breve. Primeiro ponto aqui que a parábola nos ensina é fazer as escolhas certas. Irmãos, conscientes do nosso curto tempo nessa vida,
Devemos tomar decisões certas, fazer escolhas certas. A parábola começa com as escolhas que esse homem fez. O texto diz: o campo de um homem rico produziu com abundância. Aqui mostra com o que ele resolveu gastar seu tempo, sua vida, e com quem. Ele escolheu gastar sua vida trabalhando a fim de se tornar rico. Ele escolheu ser um homem rico, um grande empresário. Ele escolheu gastar cada minuto da sua vida, seus talentos, seus dons, seus esforços, com uma única finalidade: ser um homem rico. E para quem ele resolveu gastar? O texto diz: produziu com uma abundância, e o verso 17, 19, arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: fareis, destruirei meus celeiros e reconstruirei maiores. Ele decidiu gastar sua vida com trabalho e decidiu viver para si mesmo. Irmãos, com que você escolheu gastar sua vida? Com que você decidiu viver? Qual é a sua finalidade nessa terra? O que você escolheu para você como estilo de vida? Esse homem escolheu ser um empresário, ser rico, e escolheu viver para si mesmo. Você tem escolhido viver para quem? Para Deus? Ou para o mundo? Para Deus ou para o dinheiro? Para Deus ou para sua esposa? Ou para os filhos? Porque tem gente que faz da esposa ou dos filhos um fim em si mesmo. Faça as escolhas certas. Por quê? Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Dada a pequenez da nossa vida, não podemos dar o luxo de fazer escolhas erradas. Elas podem ser irreversíveis. Uma vez feita a escolha, com quem você vai se casar, que país você vai morar, que igreja você vai servir, se você se ingressa no ministério ou não, isso pode não ter mais volta. Esse homem decidiu gastar sua vida com uma coisa fútil, tola, que não tem reflexo na eternidade, apenas se enriquecer, e decidiu viver para si mesmo. Olhe você, para quem você vive? Com que você gasta seu tempo? O que você traçou como meta de vida para você? Aonde você quer chegar? Notem, olha, pastor Erival, a escolha dele foi baseada no seu desejo e não na vontade de Deus. No verso 16, ele faz a pergunta, que ele está em dúvida, né? Arrazoava consigo dizendo: que farei? Ele tinha plantado e tinha seus celeiros. Veio uma outra colheita tão grande que ele não tinha onde pôr. Ele ficou na dúvida: o que farei? Então veja, o 16, ele faz a pergunta. Mas no 18, ele mesmo responde: farei isto, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. Ele está em dúvida o que fazer da vida, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com os dons, o que fazer com os recursos, o que fazer com o tempo. Ele faz a pergunta, e ele mesmo responde o que fazer: já sei, derrubarei esses celeiros, construirei outros maiores. Sua decisão não foi com base nas escrituras, sua decisão não foi com base na vontade de Deus, sua decisão foi com base na sua conveniência, nos seus desejos egoístas, nos seus caprichos.
Irmãos, a escolha do que fazer com a sua vida, com o seu tempo, com o seu corpo, com os seus talentos, tem vindo dos seus desejos pessoais, ou da vontade de Deus, ou daquilo que Deus determinou, ou daquilo que Deus dirigiu você? Isso é muito perigoso. Portanto, não corra o risco, irmãos, de errar nas escolhas. Cuidado com quem você está se relacionando, cuidado com seus projetos. Faça escolhas baseadas na vontade de Deus, no que a Escritura ampara, e não em desejos egoístas, porque a vida é breve. Tenho certeza que tem gente aqui com mais de 50 anos que pensa: se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito outra escolha, eu teria gastado a minha vida com outra coisa. Segundo princípio: primeiro, faça a escolha certa. Segundo, ter consciência da brevidade da vida. Esse homem não conhece a brevidade da vida. Esse homem pensa que não vai morrer. Veja no verso 19, o que ele diz? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele pensa que vai viver muitos anos. Ele não se atenta para o seu corpo mortal. Ele não pensa que pode morrer a qualquer momento. Ele não tem em mente a brevidade da vida. Ele não tem em mente a morte súbita. Muitas pessoas vivem de uma forma incoerente, desleixada, carnal, sem objetivo, porque não tem em mente a brevidade da vida. E é isso que essa sociedade hedonista, pluralista quer fazer, Hollywood quer fazer. Parece que Marilyn Monroe está viva e ainda é jovem, que Clark Gable está vivo. Parece que as pessoas não envelhecem, não morrem, duram para todo sempre. Não. A alma tem em depósito para muitos anos. Temos que levar em conta isso. Sua vida pode passar, hoje pode ser o seu último culto, seu último mês, seu último ano, e mesmo que não for, você tem míseros mais 10 pela frente, ou 20, ou 30, que são pequenos. Essas pessoas não têm ideia da brevidade da vida, da brevidade da vida. E outros homens viveram assim também. Adolf Hitler assumiu a Alemanha nazista em 1933, em um governo que ele chama Terceiro Reich. Para Hitler, a perspectiva do Terceiro Reich era de um governo de 1000 anos. Em 1945, com apenas 56 anos de vida, Adolf Hitler morre, e com ele o Terceiro Reich, que durou apenas 12 anos. Ele não tinha em mente a brevidade da vida. John Lennon, ele disse: nós os Beatles somos mais populares que Jesus Cristo. Eu não sei quem vai acabar primeiro, disse Lennon, o cristianismo ou os Beatles. A banda Beatles foi formada em 1960. Em 1970, a banda se desfaz. Em 1980, com apenas 40 anos, John Lennon morre. Não tinha consciência da brevidade da vida. Tancredo Neves, presidente eleito em 1985, fez planos para governar o Brasil. Em 15 de janeiro de 85, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em 21 de abril daquele mesmo ano, antes de subir a rampa do Planalto, sem nunca ter governado, ele morreu. Irmãos, esse texto mostra a razão
daquele homem ter pensamentos materialistas, egoístas, e decidir gastar a vida daquele jeito. Ele não tinha consciência da brevidade, por isso era um fanfarrão, de modo que viver tendo em mente a brevidade da vida muda a maneira como vivemos. Ele viveu daquela forma porque não tinha isso em mente. Mas como assim muda? Se eu sei que a vida é breve, eu vou tratar melhor minha esposa, afinal de contas eu posso deixá-la. Se eu sei que a vida é breve, eu vou ser um cristão melhor, porque afinal de contas a minha vida é curta. Se eu sei que a vida é breve, eu vou usar meus recursos de uma forma mais objetiva, porque eu sei que é breve. Tiago 4,14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A vida é breve. A vida é breve. Temos que ter essa consciência. Terceiro princípio que nos aponta: viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Olha só, você não vê na parábola ele agradecendo a Deus em momento algum pelas riquezas, pelas chuvas, pelas colheitas. Você não vê ele na parábola em momento algum dando glória ou louvando a Deus. Era justo que ele fizesse isso, dada a abundância de colheita que ele recebeu. Ele vivia apenas para si, porque o texto diz: descansa, come, bebe, regala-te. Qual era a finalidade da vida daquele homem? Um dos postulados filosóficos recorrentes atuais: o hedonismo. Vivia para o prazer, trabalha para prazer, pega o dinheiro para o prazer. Irmãos, veja só, já que a vida é pequena, ela não pode ser vivida de forma egocêntrica. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele não dá glória a Deus roubando oxigênio de Deus, água de Deus, vida de Deus, recebendo chuvas de Deus, livramentos de Deus, bênçãos de Deus, e não faz uma menção de Deus. Você quer uma coisa nobre para você viver? Viva para a glória de Deus. Lembra de Jesus? A oração sacerdotal 17, João 17: Pai, é chegada a minha hora. Que hora? A cruz. Glorifica o Filho. Olha o pedido que ele faz: glorifica o Filho. Parece uma oração egoísta, né? Não, para que o Filho glorifique a ti. Sabe o que Jesus está pedindo? Pai, me glorifica, para que na minha glorificação eu te glorifique. O desejo de Jesus ardente era ser glorificado, mas com o fim de que na sua glorificação o Pai fosse glorificado. Aí ele vai continuar: já te glorifiquei na terra, fazendo a tua vontade. Toda a vida de Jesus convergia na glória de Deus, e no último ato, a crucificação, ele vai pedir que este ato seja para a sua glória. Agora, o que é viver para a glória de Deus? Como eu poderia resumir? Talvez você pergunte: o que é viver para a glória de Deus? Eu resumiria viver para a glória de Deus na tríplice ordenância que está na oração do Pai Nosso. Não precisa abrir, está em Mateus capítulo 6. Primeira, verso 9: santificado seja o teu nome. O que é isso? Venerado seja o seu nome. Jesus, quando está ensinando essa oração, está nos sugerindo o quê? Vivam de uma forma que honre o meu Pai.
vivam de uma forma que honre a Deus. Isso é viver para a glória de Deus. A vida é curta, é pequena, é breve, então viva para Deus. De que forma? Honre a Deus no seu casamento, na sua vestimenta, no seu vocabulário, no uso das finanças, no que você pensa. Viva de forma... Qual que é o quarto ou o quinto mandamento do decálogo? Não tomarás o nome de Deus em vão. Esse mandamento não se quebra apenas falando algo indecoroso com o nome de Deus. Esse texto sugere o quê? Eu, como cristão, como embaixador de Cristo, de Deus, carrego o nome de Deus. E a forma como eu vivo, ou honra ou desonra. Tomar o nome de Deus em vão nesse sentido é eu, como cristão, me portar de forma indigna deste homem, deste nome. Segunda forma apresentada na oração de Mateus, verso 10: venha o teu reino. O que é isso? A oração para o avanço do reino. Quer viver para a glória de Deus? Gaste seus recursos, seu talento, seu tempo para o avanço do reino, investindo em missões, em evangelismo, em obras de caridade, em oração, em jejum, em expansão da obra, e-mail, fax, internet, celular, apoio, intercessão, seja o que for, mas levante o seu traseiro e faça algo. Gaste, venha o teu reino, ajude a expansão do reino, meu irmão. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo ainda não ouviram o nome de Jesus. Dos 1.800 idiomas falados na África, menos de 200 foram, nós temos a Bíblia traduzida para menos de 200. Existem hoje 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos em todo o mundo. E nós estamos fazendo o quê? Terceiro, faça a sua vontade. É assim que vive para a glória de Deus. O que é isso? Fazer a sua vontade. Aplique a sua vontade em cada aspecto da sua vida. Isso aponta para a obediência. O que é isso? Sujeite cada aspecto da sua vida às Escrituras, à autoridade das Escrituras. Faça a sua vontade, é isso. Cada aspecto do seu viver diário, meu irmão. Sujeite-se aos mandamentos do Senhor. Isso é viver para a glória de Deus. Quarto, deixe um legado positivo nesse mundo. Quantos estão entendendo, diz amém. Você vê, ter consciência da brevidade, viver para a glória de Deus. Eu vi aqui que eu não sou muito bom de memória. Ter consciência da brevidade. Fazer as escolhas certas. Viver para a glória de Deus. Quarto, deixar um legado positivo. Olha aqui que interessante. Ele não leva em conta as necessidades dos demais. A vida toda dele é centrada em si. O verso 17, 18, que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E diz, farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los maiores. Esse homem não nutria nenhuma espécie de generosidade por ninguém. Não há nada aqui mencionado que ele tenha feito para alguém, não há um legado que ele tenha deixado. Ele não se preocupava com a necessidade à sua volta, só tinha interesse em derrubar e ajuntar para si mesmo. Olha isso aqui, no grego as palavras eu, meu e minha ocorrem 12 vezes nesse parágrafo. Ele era um homem totalmente egoísta, totalmente centrado em si. Aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Ele não deixou nada para ninguém. Irmãos, a vida que você está vivendo, você tem deixado um legado para as futuras gerações, você tem deixado algo para o Senhor. Vamos fazer uma pergunta melhor: se você morrer hoje, o que você deixa para sua família, seu bairro, sua cidade, esse estado, essa nação? Dívidas? Mau testemunho? O que você construiu para o Senhor? O que você deixou? Já que a vida é curta, meu irmão, John Wesley escreveu hinários, levantou escolas, igrejas. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ninguém está preocupado em deixar um legado, meu irmão. Plante igrejas, escreva livros, traga almas para Jesus. Levante obras sociais, faça alguma coisa. A vida passa muito rápido. A Bíblia diz, por exemplo, de Jorão. Jorão morreu sem deixar saudades. Olha aqui que retrato triste. A ideia: morreu sem ter feito bem, sem ter deixado uma história bonita. Com míseros 40 anos foi apagado da história como um dos piores reis de Israel. Morreu sem deixar saudade, como um parasita, um homem ruim. Não guerreou as guerras do Senhor, não plantou vinhas para o Senhor, não edificou obras para o nome do Senhor. Martin Luther King foi um pastor batista, um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial dos Estados Unidos. Morreu com míseros 39 anos, mas ganhou um prêmio Nobel da Paz em 1964, por defender os direitos dos negros nos Estados Unidos. João Calvino, com 25 anos, já tinha escrito um dos maiores compêndios reformados de todos os tempos, as Institutas da Religião. Martim Lutero, quando afixou as teses na igreja de Wittenberg, tinha apenas 33 anos. David Brainerd morreu com 29 anos, mas trouxe um avivamento entre os índios silvícolas nos Estados Unidos da América. Susanna Wesley, diziam-se dela: nenhuma outra família, a terra deve tanto depois da família de Abraão, do que a família Wesley. Paulo morreu entre 60 e 64, uma mísera vida, e disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que é esse sujeito que morreu com 60 aninhos? Essa vidinha essa aqui, ó. Foi o maior teólogo que a humanidade já conheceu, o maior pastor que a humanidade conheceu, o maior evangelista, o maior plantador de igreja, o maior missionário. Dos 66 livros, 13 ele tem autoria. Virou a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar. É mais influente no Ocidente que todos os Césares juntos. Os seus escritos até hoje influenciam o mundo inteiro. Um só homem, com míseros 60 anos. Que legado você está deixando? William Carey foi para a Índia, demorou 5 anos para batizar a primeira pessoa. Depois de anos conseguiu fundar um instituto teológico, escola, aboliu a prática do sati, o sacrifício humano, traduziu a Bíblia para vários dialetos indianos. Hudson Taylor, missões no interior da China, até hoje existe, porque um jovem batista sonhou e foi mar adentro até a China. O que você está fazendo com a sua vida? Lembra daquela história da Corrie ten Boom, que escondeu cristãos do regime nazista? Elizabeth Elliot, que teve o marido e outros amigos missionários mortos. Perpétua, martirizada no primeiro século. Amy Carmichael. Quanta gente. O que nós estamos fazendo? Pegando aqueles lanches enormes com gordura hidrogenada, saturada, e gastando 3 horas na frente do Netflix e vendo porcaria. Meu Deus, nos guarde disso. Estava vendo aqui
o vídeo do pastor Arival ganhando a eleição para mais 5 anos. Passa de 20 e poucos anos, 23, aqui, plantando igrejas, apoiando missões, perfuração de poços, cestas básicas, igrejas fora do país, livros escritos, e livros, textos e cartilhas. E para nós que fazemos alguma coisa, um sermão desse ainda faz a gente imaginar que fez pouco, que tem muito a fazer. Deixa um legado, meu irmão. Deixa um legado. A vida é muito curta. Quinto, o inevitável finalmente aconteceu. A vida passou. Verso 20. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão tua alma. O que tens preparado, para quem será? Então a vida de súbito passa. Esse homem achava que ia viver muito, mas aquela noite sua alma seria requerida. Ele iria viver brevemente e morrer rapidamente. Irmãos, assim acontecerá conosco a qualquer momento. Irmãos, deixa eu te perguntar: quantos anos vocês ainda vão viver? Quantos anos você ainda vai viver? Será que não vale a pena viver por uma coisa nobre? Será que não vale a pena abandonar esse miserável pecado oculto, escondido? Será que não dá para viver uma vida mais digna daquele que nos vocacionou? Pense quanto tempo você tem ainda, mesmo que você chegar aos 90 anos. É muito pequeno. Parece que outro dia o Zico errou o pênalti na Copa de 86. Parece que outro dia estávamos vendo domingo pela manhã a Fórmula 1 e o Ayrton Senna bateu na curva Tamburello no GP de Imola. Parece que foi outro dia o plano Collor, o governo Sarney, as diretas já passaram. Outro dia eu estava vendo no SBT, quando passava a semana do presidente, era o João Figueiredo. Olha quanto tempo já se foi. Então vem a pergunta de Deus, 2 perguntas e eu encerro. Primeira: o que você fez em toda essa vida curta? Ele diz aqui, no verso 20: louco, esta noite pedirão tua alma. O que tens preparado? E a segunda pergunta: para quem será? Ok? 2 perguntas ele faz. O que tens preparado? Para quem será? Esse texto é mais do que perguntas, ele aponta para o julgamento divino. O homem morreu. Agora chegou o dia da prestação de contas. E o julgamento aqui passa por 2 questões. Primeira: o que tens preparado? O Senhor vai requerer dele o quê? O que você fez com essa curta vida que eu te dei? Segunda pergunta: para quem serás? E para quem você viveu essa curta vida? Quem recebeu de você louvor? Deus vai nos julgar e vai requerer de nós o uso da nossa vida, do nosso corpo, dons, talentos, e também para quem nós o entregamos. E Jesus termina dizendo: como são aqueles que vivem assim? Ele usa a palavra louco, sem juízo, nécio. Esse homem viveu sua vida curta para si mesmo. Deus chama de louco quem faz isso. Esse homem não colocou Deus como prioridade. Deus chama de louco quem faz isso. Esse homem achava que era dono do seu tempo e do seu destino. Vou viver muito bem, muitos anos, mas ele não era. É loucura achar isso. Ele pensava que suas conquistas na terra poderiam satisfazer sua alma. Porque o verso 19 diz: então direi a minha alma, tem depósito para muitos bens. Pobre homem. Ele pensava que as suas conquistas podiam satisfazer.
E a Bíblia chama de louco, sem juízo, quem faz isso. Qual a solução? Abre no Salmo 34. Salmo 39, melhor. Olha a saída, vamos orar como Davi no Salmo 34, verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Verso 7, a saída. E eu, Senhor, que espero, tu és minha esperança. Oh, meu irmão, essa é a palavra para nós. Podia fazer um fundinho de teclado aqui? A nossa vida está passando. Nós estamos já envelhecendo, sentindo dores, o corpo está mudando, o cansaço está vindo, está chegando. E a palavra do Senhor diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias. Sabe o que quer dizer maus dias aqui? Velhice. Olha o que o texto diz: antes que escureça o sol e a lua, as estrelas, sua vista, no dia que tremer os guardas, teus braços, e outrora fortes, as tuas pernas cessarem, e teus moedores da boca serem poucos, dentes. O tempo está chegando. Vamos fazer algo útil para o Senhor. Reveja a sua vida, reveja seus planos, reveja por aqui você decidiu viver. Vamos fechar os olhos, curve a cabeça. Fale com o Senhor. Senhor, não nos deixa desperdiçar o nosso tempo, Senhor. Há tanto para fazer ainda, há tantas almas para levar o Evangelho, tantas nações que não conhecem Teu nome, Senhor, e o povo brasileiro gastando, comendo, bebendo, Senhor, com aquilo que não tem valor eterno. Oh Deus, desperta a Tua igreja, Senhor, para ela gastar a sua curta vida com sua glória, no avanço do Teu reino, na pregação do Evangelho, doar para as missões, para o evangelismo, viver uma vida santa. Deus, tira nossos olhos desse mundo, dessa terra, coloque em nossa mente a brevidade da vida, ela logo passará. E queremos fazer como Charles Studi, uma vida só e logo passará, e somente o que for feito para Cristo permanecerá. Toca nos meus irmãos, para deixarem os brinquedos, as cisternas rotas de lado, os ídolos, os pecadinhos de estimação, as raposinhas, as futilidades dessa vida, a feira da vaidade, e se concentrar naquilo que é eterno. Sermos melhores pais, melhores esposas, melhores filhos, melhores maridos, melhores cristãos, Senhor, desapegados desse mundo, dessa terra, com os olhos fitos no alto, no Senhor, porque os nossos dias passam como um breve pensamento, como um conto ligeiro.
Oh Deus,